Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, no Vida Semanal da Lapidar, vamos trabalhar questões envolvendo a ética para profissionais de saúde. Eu sou Ana Carolina Santana, farmacêutica, mestre em botânica, diretora-geral da Lapidar, Centro de Treinamento e Capacitação Profissional, e vou começar o vídeo de hoje fazendo uma pergunta simples para cada um de vocês. Você, que é estudante ou profissional de saúde, já leu o seu código de ética completo? Já leu o código que regulamenta e estabelece a postura profissional que você deve ter quando você exercer a sua atividade profissional? Então, vem comigo que nós vamos falar um pouco sobre as questões éticas que envolvem os profissionais de saúde, e você que é estudante já atente para as dicas que vão ser dadas hoje. Não podemos deixar de entender que a ética nos envolve em todas as nossas questões, sejam elas pessoais, sejam profissionais. A ética nos acompanha em todas as atitudes que tomamos, em todos os momentos que estamos, principalmente diante de outras pessoas. Vem de uma palavra grega, que é ethos, e significa propriedade do caráter. E aí a gente lembra daquelas questões de julgamento de caráter que nós temos, às vezes, devido à atitude que algumas pessoas tomam. Por esse motivo, para ser ético e não ser questionado em relação às suas atitudes, é importante que você haja dentro de padrões convencionais, que são aqueles estabelecidos na sociedade, que você esteja de acordo com esses padrões e que você os cumpra. Também deve-se ter um bom procedimento que não prejudique o próximo, principalmente no momento atual, em que nós temos essa quantidade de redes sociais e informações pessoais sendo divulgadas. É importante que não coloque o outro em uma situação vexatória, porque isso faz parte da ética. E nós não podemos dissociar a ética que nós temos na nossa vida pessoal da ética que nós temos na nossa vida profissional. Faz parte da formação da nossa ética. Finalizando essa parte, ser ético é cumprir os valores estabelecidos pela sociedade que se vive, ponto. Respeitando sempre o outro. E nas questões profissionais, como é que a ética pode ser aplicada? Para as profissões, existem códigos de éticas que são estabelecidos pelos conselhos de classe, que contêm as especificidades de cada área de atuação, como o profissional deve se comportar e até que limite ele pode ir para que não fira e não ultrapasse o limite da ética e assim sofra alguma sanção. Desculpe. Você pode perguntar agora, nossa, se eu descumprir alguma coisa que está lá no código de ética, eu posso sofrer algum tipo de punição? Eu respondo a você que pode. Por esse motivo que existem dentro dos conselhos de regulamentação profissional, os conselhos de ética, para que se verifique se as atitudes que foram tomadas pelo profissional ultrapassam os limites desse conselho. Para você ter uma ideia da especificidade de informações, existem algumas profissões que os profissionais são impossibilitados de fazer divulgação de produtos ou serviços, colocando o valor do produto ou serviço, ou ainda de fazer aquela clássica comparação do antes e depois para poder promover algum tipo de serviço realizado pelo profissional. Então, é importante que você vá lá, veja seu código de ética, fica a dica, porque é muito importante que a gente saiba até onde nós podemos ir. Porém, apesar de existirem esses códigos de ética que trazem as especificidades, é importante que nós, enquanto profissionais, entendamos que existem algumas questões que envolvem todos os profissionais. São consideradas questões éticas universais e são aplicadas a qualquer atividade. E estas são honestidade, responsabilidade, competência, respeito, dentre outras condições dentro da ética que permeiam também nossa vida profissional. A ética no trabalho envolve algumas posturas profissionais. E nós vamos falar de algumas que são bem interessantes aqui. Ter a conduta ética no trabalho é, primeiro, seguir a ética pessoal. As éticas, os padrões e valores que são estabelecidos pela sociedade, porque nós devemos lembrar que no nosso ambiente de trabalho nós temos pessoas e nós temos que ter uma atitude ética com essas também. E em relação à empresa, à organização,
é importante que se tenha respeito também aos padrões, aos valores, aos protocolos estabelecidos pela empresa, porque é através disso que vai se criar uma excelência profissional e a possibilidade de crescimento dentro da organização. É importante que você avalie a partir de agora que não é suficiente ter um currículo excelente. O currículo excelente é indispensável para qualquer profissional que queira se colocar no mercado. Porém, o respeito às questões organizacionais e hierárquicas são importantes também dentro do ambiente do trabalho. A postura ética vai ser responsável lá no ambiente do trabalho pela conquista da confiança, do respeito dos superiores, dos colegas de trabalho e todas as pessoas que trabalham com você. E esse é um ponto muito importante porque as relações interpessoais têm ficado cada vez mais difíceis diante de uma série de situações, informações, disponibilidade de rede social, que possibilita a exposição de determinadas situações, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas é importante que a construção do seu perfil profissional envolva não só a sua qualificação técnica, mas também sua qualificação ética, porque cabe ao profissional seguir as normas e regimentos das organizações para ter a recompensa, o reconhecimento, principalmente associado à sua conduta. Já falamos do Código de Ética Profissional, vamos falar agora de algumas condutas éticas que são aplicáveis a todas as profissões de saúde. Então, primeiro, respeitar a necessidade do paciente, conquistando gradualmente a sua confiança técnica, ética e moral. Isso envolve a sinceridade com as informações das condições de saúde com o paciente. O paciente ele precisa ter ciência da doença que ele tem, do tratamento que está sendo estabelecido, dos medicamentos que ele vai usar, quais são os riscos de se fazer o tratamento. Então, ele tem que ter todas as informações para que ele possa estar ciente de verdade, consciente de como está a sua situação de acompanhamento de saúde. Outro ponto importante, manter registros, relatórios, evoluções clínicas do paciente sempre atualizadas para que você tenha um acompanhamento efetivo e que quando esse paciente te busque, você possa prestar as orientações da forma correta. Não divulgar qualquer informe que tenha origem nas palavras do paciente, isso é muito importante, porque a partir do momento que há essa divulgação, pode haver a quebra de confiança, de uma forma geral, vai haver a quebra de confiança e aí você vai perder esse paciente, pode perder outros. Porque uma coisa que nós devemos atentar nesse momento é que a propaganda do boca a boca, a indicação ainda é válida. Porém, há 20, 30 anos atrás, a indicação de boca a boca atingia 10, 15 pessoas. Hoje, se a pessoa está insatisfeita com o trabalho que você está prestando, ela divulga isso nas redes sociais e isso tem um alcance que nós nem podemos imaginar. Então, é muito importante ter cuidado com as questões de informações a respeito do paciente. Ter cuidado ao gerar aproximações emocionais com o paciente, pois é preciso ter haver uma separação profissional e com o amigo ou do profissional com o esposo. Isso é muito importante. Eu falo sempre da necessidade de criação de vínculo entre profissional e paciente para que as orientações que você forneça, a prescrição que você faça, sejam realmente respeitadas de acordo com o valor profissional que você tem. Porém, a criação de vínculos não quer dizer criação de relações de amizade ou relações emocionais. É importante que isso seja bem colocado. É necessário que, para se evitar essas questões emocionais, você tenha uma postura realmente profissional, que você sempre esteja bem apresentado de diálogo, que você demonstre todo o seu conhecimento técnico, porque a partir daí a gente consegue ter uma separação efetiva das questões profissionais e questões pessoais. Aqui eu deixei o texto exatamente como estava, porque essa é uma parte muito importante. É dever de cada profissional admitir os limites de intervenção técnica e ética de sua profissão, encaminhando o paciente ao especialista de acordo com as necessidades clínicas específicas de cada situação, sempre explicando claramente ao paciente por que está havendo essa indicação. Isso é muito importante porque é necessário que a gente entenda que ninguém conhece tudo de tudo. Dentro das próprias profissões, existem especialidades para que a pessoa possa ter a maior quantidade de informações dentro daquela área e possa atuar com excelência.
Então, não há necessidade de um profissional ultrapassar o limite de conhecimento do outro profissional. Então, se você é farmacêutico, você tem habilidades e competências relativas à sua formação. Se você é médico, você tem habilidades e competências relativas à sua formação. Se você é fisioterapeuta, a mesma coisa. Nutricionista, odontólogo. Então, as várias profissões de saúde existem por motivos bem simples, que é o fato de ninguém sabe tudo de tudo. Então, é importante, no momento que você está fazendo o acompanhamento do paciente, que você identificou algo que ultrapassa a sua capacidade técnica, você fazer a indicação para quem de direito possa fazer esse acompanhamento efetivo, porque o importante é a gente melhorar a vida do paciente. Nunca desacreditar ou menosprezar o médico ou qualquer outro profissional de saúde, valorizando sempre o seu trabalho. Deixei aqui bem claro a questão do médico e a questão dos outros profissionais de saúde, porque é muito comum se questionar as posturas, as prescrições, as informações. Então, isso é muito importante, que no momento que você tem alguma dúvida em relação à atitude, à informação, à orientação prestada pelo outro profissional de saúde, você procure o profissional de saúde. Não mande recado pelo paciente, não questione na frente do paciente, porque isso não é bacana. Isso é uma falta de respeito e você não gostaria que fizessem isso com você. Desculpa. Ter cautela a comentar casos entre pacientes. Essa também é uma coisa que a gente precisa ter atenção, porque às vezes até para poder incentivar o paciente a seguir o tratamento, a gente usa exemplos de outros pacientes que tiveram sucesso. Mas isso não é bacana, não deve ser utilizado porque foge da postura técnica e ética e pode causar medo no paciente, principalmente a frustração pelo fato dele pensar que não vai conseguir atingir o mesmo resultado. Isso é muito importante. Outro ponto importante essa hoje, ética para os profissionais de saúde, fica a dica do Código de Ética de novo. Na semana que vem tem um novo vídeo semanal. Corre lá no canal do YouTube, tem todo um projeto lá que está sendo disponibilizado, tá bom, pessoal? Muito obrigada pela atenção e até semana que vem.